Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Priscila Scarlett, sou enfermeira, especialista em dermatologia. Hoje sou uma das parceiras NextGen e embaixadora do Endoform no Brasil. E a gente está aí agora reposicionando essa matriz extracelular na mão do profissional de maior interesse, que é o enfermeiro, né? Que quem trata ferida no Brasil, em sua grande maioria, quem é o especialista em tratamento de feridas é o enfermeiro. Então a gente está com essa campanha do Endoform e trazendo aí para vocês mais conhecimento, essa curva de aprendizagem, que é um produto bem diferente, né? A Gabi vai falar bastante sobre, ela fala que é contraintuitivo, né, Gabi? Se a gente for fazer um curativo, a gente tem lá uma mentalidade de limpar, desbridar, remodelar a borda, e no Endoform a gente tem que pensar um pouco diferente. A gente vai começar aqui fazendo uma breve revisão da primeira aula que eu dei, que já está no YouTube, tá? Depois, no final, a gente põe o link para vocês, quem não assistiu ainda, falando um pouquinho sobre o que é essa matriz extracelular. As matrizes extracelulares, elas vieram aí, ao longo dos estudos, né, do desenvolvimento das pesquisas, com a indústria, para facilitar a nossa vida, porque as lesões de difícil cicatrização têm aumentado muito, a perspectiva é que só aumente e que fique cada vez mais difícil. Então, as soluções vão surgindo para a gente ter aí opções para trabalhar com esse tipo de lesões. A gente tem esse consenso, né, de produtos à base de matrizes celulares e acelulares, e aqui eu trago para vocês a classificação do Endoform dentro do que esse consenso traz para nós. Ele é uma matriz extracelular, acelular, xerógena. O que isso significa? Ele é feito de um tecido animal e natural, tá? A gente não tem coisas sintéticas dentro dessa matriz. É ali o estômago da ovelha processado até a gente chegar nessa matriz extracelular, nesse tecido que a gente pode implantar aí com segurança, porque ele é um tecido acelular. Então, lá na Nova Zelândia, eles têm muito costume de consumir carne de ovelhas, né? Então, é abundante esse consumo de carne por lá. E o estômago, ele era descartado, jogado no lixo, tá? Então, esse grupo da AROA se reuniu, desenvolveu essa pesquisa para desenvolver um tecido a partir do estômago da ovelha, que é um tecido altamente vascularizado, envolvido na absorção de nutrientes. Então, eles estudaram e viram que ali a gente teria uma grande possibilidade de extrair uma matriz extracelular. E é um tecido que tem uma alta taxa de renovação, de remodelação. Então, a riqueza biológica é imensa, né? Na primeira aula a gente passou o vídeo, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, assistam lá. E o que a gente quer quando a gente fala de matriz extracelular para substituir tecidos lesados no nosso corpo? A gente quer um bioscaffold, algo que seja biofuncional e que também forneça esse arcabouço, essa estrutura, para que o nosso corpo consiga se regenerar, cicatrizar e devolver ali aquela função, né, aquele tecido que foi perdido, que a gente consiga reconstruir esse tecido. Uma imagem microscópica para vocês entenderem como que é a organização dessa matriz extracelular da AROA, do Endoform. Então, se a gente colocasse aqui uma matriz de colágeno, vocês iam ver humana, que tem uma similaridade muito grande, tanto que quando a gente estuda lá mais a fundo a parte teórica, a gente vê que tudo que tem na matriz extracelular do ser humano tem no Endoform, então, e mais outras coisas, no Endoform ainda tem mais algumas coisas que não tem na nossa matriz extracelular. Então, é totalmente biocompatível e pode sim ser utilizado para substituir aí temporariamente os nossos tecidos, até que o nosso se regenere, cicatrize e retome ali sua função. Nós temos dois tipos, o antimicrobiano e o natural, tá? Um tem prata e o outro não tem prata. E eles têm esses canais vasculares naturais que vão ajudar na angiogênese mais de 150 moléculas importantes para a cicatrização. As indicações, elas são várias, né? Para tratamento de lesões, de feridas. Não vai mais usar feridas, tá, pessoal? Com a resolução nova, a gente vai usar lesões. Então, a gente vai usar para lesões de espessura parcial, superficiais, espessura total, que são mais profundas, lesões relacionadas a diabetes, lesões por pressão, lesões vasculogênicas, arteriais, venosas, né? Lesões com túneis, descolamentos, lesões cirúrgicas, de complicações cirúrgicas, área doadora, com enxertos pode ser usada, pós-operatório,
cirurgias a laser, enfim. No intra, né, dá para usar também, em alguns casos, deiscências, lesões por trauma, abrasão, laceração, queimadura de 2º grau. A queimadura de espessura profunda de 3º grau, a gente usa concomitante com outros tratamentos, não seria assim uma primeira escolha, eu falei na primeira aula lá também. Lesão por ficção, skin tears, N aplicabilidades. Lesões drenantes também pode ser utilizado. Nas contraindicações, eu vou até pedir para a Gabi falar um pouco também, porque quando a gente fala de bula, ele fala assim, lesões infectadas não utilizar. Então, o primeiro contato que eu tive foi, opa, tem infecção, contraindicação. Mas conversando com a Gabi, ela falou assim, ó, é relativo, tá? Então, a gente não vai usar de jeito nenhum um paciente oncológico ou uma ferida que foi retirado um tumor, que a gente tem aí chance de estimular uma proliferação de uma célula tumoral que tem ali. Então, cuidado, tá, com isso, porque terapias regenerativas no geral vão promover angiogênese, maior mitose celular. Então, se a gente tem uma lesão de origem oncológica, não faça isso, não utilize, tá? Para não ter essa chance aí de recidiva. E eu abro uma aspas aqui. Assim como no matriz de fibrina, às vezes a gente tem uma exarese de, por exemplo, um caso que eu já peguei, angiosarcoma de calota craniana, aqui na pele, na couro cabeludo. Aí tirou uma margem gigante, a margem tá livre, e o cirurgião me pediu para fazer uma regenerativa, falando, ó, aqui já tá tudo livre, já foi feita a análise, já tem uma segurança grande, pode fazer, porque o benefício do paciente ter que fechar logo essa lesão é maior do que se a gente for conjecturar que se pode ser que tenha. Então, até nesses casos dá pra gente conversar. Porém, tudo com muita cautela, tá? A lesão é oncológica, não façam. Tirou um tumor, ele ressecou, não sabe de margem, tem dúvida, não faça, tá bom? E as contraindicações relativas, Gabi, se você quiser falar também, que ela trouxe, a gente precisa de tratar essa infecção, já ter uma antibiótico terapia sistêmica instalada e observar, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. A paciente está com uma pseudomonas numa úlcera venosa, eu vou passar uma terapia compressiva inelástica, uma bota de una, que fica 7 dias. E aquela infecção por pseudomonas está bem ativa. Tá bom, já está no antibiótico. Mas você está vendo lá uma exudação abundante, com odor e tal. Quem já cuidou de pseudomonas e úlcera venosa sabe o quanto é complexo. Às vezes você usa cobertura antimicrobiana, passa a bota de una, quando você remove, você está ali com uma borda totalmente prejudicada por conta da infecção. Mesmo com antibiótico, mesmo com cobertura antimicrobiana. Então, tudo é de avaliação. Quem vai avaliar a indicação é o profissional. Quer falar, Gabi, alguma coisa da contraindicação? Eu vou trazer aqui o caso lá da nossa paciente, né? A gente precisa pensar nessa contraindicação relativa, é aquilo, né? Se a gente vai ter essa infecção controlada, o exudato dela já está mais fluido, está mais para um seroso do que para um purulento, a gente consegue sim utilizar o endoforme, porque além dele o endoforme, para ele ter ação, ele precisa estar 100% em contato com a lesão. Né? A gente sempre precisa pensar a partir desse ponto. Então, se essa secreção, né, o exudato ali, ele está mais espesso, ele vai fazer uma microcamada ali em cima do leito, então ele não vai deixar o endoforme aderir na lesão. Então, o endoforme não vai ter ação, porque ele precisa estar em contato com tecido para ele ter ação. Então, esse é o nosso olhar, por isso que eu falo que ela é uma contraindicação relativa, vai muito do nosso olhar. Então, assim, essa infecção ela está controlada, esse paciente está com uma exudação ok ali, está mais fluido, não está tão esverdeado, mesmo que for uma pseudomonas, a gente sabe que a fase mais ativa fica com muito odor, fica com aquela coloração que a gente, né, sabe que é bem característico, aí eu vou suspender, vou entrar com uma cobertura que vai ter uma concentração, inclusive, de prata muito maior, que vai dispensar muito mais prata, ou alguma outra, né, como o DAC, enfim, algo mais eficiente. A gente controla essa infecção superficial ali da lesão, mas a gente precisa pensar na antibiótico terapia sistêmica também, que a gente sabe que pseudomonas não é só superficial, né? A gente precisa tratar os dois planos. Então, é mais ou menos isso, a gente ter sempre nesse radar. Então, se está muito exacerbado, se está
tá realmente, não, o endoform não vai entrar em contato ali com a lesão, não entre com ele nesse momento. E a gente precisa insistir também na questão da irrigação, da limpeza desse endoforme. Então, a gente tem uma lesão infectada, eu preciso abrir essa lesão, talvez não a cada 7 dias, ou adiantar talvez um pouquinho mais essa bota, fazer a cada 5, irrigar muito bem o endoforme, ver se não está fazendo coleção embaixo do endoforme, para que ele fique sempre ali em contato com a lesão. Então, o caso que eu acompanhei foi uma paciente fez Steven Johnson e ela tinha 2 focos de pseudomonas no rosto, aqui nessa área, aqui, né, no arco zigomático. E a gente aplicou endoforme da primeira vez e ele ressecou porque fez coleção entre o endoforme e a pele dela, né, a área da lesão. E a gente via o pus mesmo alojado embaixo do endoforme. E aí a equipe médica resolveu tirar o endoforme da lesão, que ele não estava aderido, por excesso de zelo, vamos dizer assim. O endoforme ele não vai infectar porque ele não tem material celular, né? A bactéria não tem como invadir esse tecido, mas a gente tirou, fizemos um belo banho de PHMB, né? Limpamos bem esse leito e reaplicamos o endoforme. Quando a gente reavaliou na segunda vez, a gente, dali 3 dias, tinha um pouquinho, sim, de coleção por baixo, mas algumas partes já estavam aderidas. O que a gente fez? Eu pedi para a equipe manter o endoforme. A gente irrigou bastante com sono, drenamos ali, né? Tiramos a coleção que tinha por baixo, e ele vai drenar pelas escamazinhas mesmo, né? As aberturas do endoforme, e a gente manteve ele ali. Dali 4 dias a lesão estava 100% epitelizada. Então, assim, a gente às vezes precisa insistir um pouquinho e não desistir tão rápido assim da terapia, né? E a gente sabe se ele está um pouco aderido, a gente remove, a gente está causando lesão, a gente está causando trauma nessa lesão e a gente está de novo, né? Retrocedendo lá na primeira etapa da cicatrização. Então, pensar, ter esse raciocínio mais aberto, assim, né? Mas com essa linha, né? Não perder muito isso de vista. Muito bem. Então, a gente tem um curativo que não é só um curativo, né? A gente tem uma matriz extracelular com 2 funções. Ele faz modulação de proteases, isso você vê usando mesmo, vou mostrar até uns casos para vocês, e fornecimento de colágeno. A gente tem aquele colágeno ali do rumen da ovelha e a capacidade de modulação de metaloproteinase do leite quando a gente tem uma metaloproteinase exacerbada. Então, assim, via de regra, né, a Gabi acabou de falar de contraindicação absoluta, mas a via de regra, o que o fabricante traz para nós é, quando aplicar, tecido limpo, viável, livre de infecção, preferencialmente, pode ser aplicado. Quando reaplicar? Quando a gente tem degradação ou integração parcial ou total do endoforme, e ele traz uma média de 2 a 5 dias. Quando umedecer? Lesões com pouca exudação, sendo insuficiente para umedecer intrinsecamente e sinais de ressecamento do endoforme. A cada 24, 48 horas. Tem lesão que é mais ressecada, que se o paciente ou o acompanhante foi mais orientado, você pode falar, olha, cada 24 horas você abre, ele tira o secundário, irriga bem com soro, volta, troca, bota de novo outro secundário ali. O importante é que o endoforme tenha umidade para ele poder ter essa ação de interação, proliferação celular. Quando remover, se infectar, se tiver odor excessivo, presença de necrose, ressecamento intenso com crosta, que ele vira uma casca seca, marrom e dura. Isso depois que você umedeceu diariamente por até 72 horas. Então, você passou 3 dias umedecendo diariamente e ele ainda está ressecado, ele ainda tá com algum desses sinais aqui, suspende, tá? Remove, troca de conduta, faz um maior controle de carga microbiana e depois você reavalia se você retorna o uso dele ou não. Sobre odor, o endoforme tem um odor característico, que é de quê? Pasto, ovelha, como é que a paciente falou? Esterco, tá? Eu tive uma paciente que eu precisei aplicar intranasal. Ela, nossa, mas isso tem um cheirinho de esterco. Ainda bem que ela me falou e eu perguntei lá pro pessoal da fábrica, eles, não, é isso mesmo, ele tem um cheirinho característico. Aqui quando a gente sabe se ele está se integrando bem ou não, se é hora de reaplicar ou não. Então, se eu tenho baixo nível de proteases, eu vou ter
Microfone aberto aí. Eu tenho um baixo nível de proteases, eu fico com esse endorforme no leite, parecendo um esfacelo aí, que é essa fotinha que vocês estão vendo à esquerda de vocês aí, ó. Aí tem gente que olha e fala, nossa, tá cheio de necrose. Vai lá e mete a lâmina e tira, né? Aqui na do meio a gente tem parte integrado, parte degradado, né? E quando a gente tem um alto nível de protease, você fica com essa lesão aí. Quando você vai fazer a troca, você vê essa lesão bem vermelha, parece um vermelho morango, assim, né? Vocês vão ver que eu vou trazer um caso para vocês, tá? Então, o que vai dizer para mim se eu vou aplicar mais ou menos endoforme? O tanto que ele está integrado e presente nesse leito, tá? O fabricante também pede para a gente umedecer com soro, tá? Ou também a gente pode umedecer com biológico. Ele fala para a gente não utilizar antissépticos para umedecer esse endoforme. Ixi, mas eu posso usar uma solução para limpeza da lesão antes de aplicar o endoforme? Pode, não tem problema. Tá? Mas você deixar ele sempre imerso em PHMB, ou esse granudência aí, o fabricante pede para não usar, e eu já confirmei isso lá com eles, perguntei, pode umedecer com PHMB? Ele falou, não, é soro, ou biológico, tá? Na limpeza prévia, tá ok. Então, eu posso usar um PRP, um PRF, posso usar uma solução fisiológica aí para umedecer a minha placa de endoforme. Aqui, eu conversando com a Gabi, ela falou, ó, Pri, existe um uso off-label de utilizar aí o hidrogel com PHMB. Não tem problema. Só que a gente tem dois tipos de hidrogel que eu trouxe para vocês, que tem alginato e o outro tem EDTA. O EDTA é um quelante, o alginato também acaba sendo aí algo que vai potencializar um desbridamento. Então, se a gente tem hidrogéis com composições que potencializam desbridamento, não usem esses hidrogéis, tá? A gente pode usar aí um purilon, que é a base da água, por exemplo, só água, e um gel com PHMB, que eu não me lembro qual é a concentração, mas a Gabi disse que off-label usou e deu tudo certo, ficou tudo bem. Não teve uma interação considerável. Ai, Pri, mas se eu não posso umedecer, eu posso usar o gel? Gente, off-label significa que não está descrito em bula, tá? A bula fala de soro fisiológico e também fala, eles lá, os fabricantes, falam que pode sim usar um biológico, não tem problema. Inclusive, eles falam que quando agudiza bem a lesão, faz um desbridamento bem agressivo, é a melhor hora para usar. Porque tá ali sangrando, é a melhor hora para usar o endoforme, tá? O purilon, ele é bem coeso. Tem um que vai chegar no Brasil agora também, chama Flaminal, da linha da Flaminal, que também é a base d'água. Por que a gente cita o hidrogel? Ah, uma lesão mais seca, uma úlcera arterial, que não tem tanta exudação. Você molha com soro e aplica uma fina camada de hidrogel. Você vai aumentar o tempo de umidade nesse endoforme ali, numa lesão que seja mais seca, entendeu? Aqui ele também traz, ainda numa revisão, um preparo do leito para a gente não aplicar endoforme sobre tecido desvitalizado, porque a gente vai sinalizar o quê, né? Tecido necrosado. A gente precisa preparar esse leito para aplicar o endoforme, tá? Esse leito que eles trazem na aula deles aqui é do fabricante, eu nem acho que tá tão bom assim, mas ele curetou bem, deixou bem vermelhinho e tal. Umedecer o endoforme é fundamental, ele fica com essa característica mais transparente, parecendo umas escaminhas ali, e usar ali uma interface que seja uma tela não aderente. Padrão ouro, silicone. Não tem, optem por malhas não aderentes que tenham menos, como é que eu vou dizer, produto. Tem a da 3M, que é a Adaptic, que ela tem, acho que é vaselina, né? Mas é pouca quantidade. E tem umas que vem tão impregnada que vem que parece que passou a pomada de vaselina assim na gás não aderente. Então, essas que tem muita vaselina, ou AGE, ou parafina, se tiver excesso, pode grudar no endoforme e esse endoforme ficar grudado na malha e não no leito, tá? Já aconteceu comigo, inclusive. Então, na hora de fazer uma troca, uma remoção, você acaba removendo o endoforme junto. Então, a gente, para utilizar, começa aí com uma ou duas camadas, depende da lesão. Deixa aí inicialmente de 3 a 7 dias, ele fala nessa lesão e vai avaliando. E aí faz essa calibração. Se você olha, ainda tem endoforme? Completa. Ah, não tem mais. Então põe de novo. Ah, tem bastante. Não remove. Limpa, fecha e reavalia. E vai fazendo isso aí até a gente calibrar o nosso olhar. Fica feio, fica horrível. Vocês vão ver nos casos, tá?
A pergunta que eu vou fazer se eu reaplico ou não sempre é quanto de residual eu tenho de endoforme nessa lesão, tá? Acabei de falar, a gente vai usar o timers, o endoforme entraria aqui no R de regeneração, prepara o leito, borda, umidade, adesão do paciente, escolhe se natural ou antimicrobiano. O antimicrobiano nosso, se eu estiver errado, você me corrige, Gabi, é para fazer uma ação muito mais bacteriostática, porque a gente sabe que leito de ferida é colonizado, tá? Do que falou, nossa, tá com uma infecção, vou tratar com endoforme, tá? Então, lesões com maior potencial de contaminação, a gente escolhe o antimicrobiano. Lesões que são mais agudas, uma deiscência, uma coisa assim que é mais tranquila, a gente escolhe aí o endoforme natural. Aí a telinha de silicone seria padrão ouro, tá? Essa de baixo, uma malha não aderente, parece um Omatuel Pro, um Adaptic, não sei. E aí a gente bota uma gaze, uma isobag, um coxim, uma atadura, ou um filme, ou um hipafixo, que vocês tiverem aí de rotina na prática de vocês. Ele também traz que pode ser usado espuma multicamadas, tá? E também pode ser associado à terapia por pressão negativa, tanto as portáteis quanto as convencionais. E vai muito bem. TPN com endoforme. Quer falar alguma coisa, Gabi? Que agora a gente vai entrar no tema da aula em si, que é as características. Não, Pri, acho que perfeito ali, é isso mesmo que você falou do uso a diferença do antimicrobiano para o natural. É muito isso, a gente, né, recomenda exatamente isso. O endoforme ele não vai tratar uma infecção porque ele não, a característica dele não é absorver, né, nada, ele não absorve nada. Então ele vai dispensar ali uma prata, ele tem 0,3 de prata iônica. Então, assim, é muito pouquinho, é realmente para fazer um controle ali de carga microbiana no leito e prevenção, né? Então, essa é a diferença de um para o outro, né? Que as pessoas perguntam muito isso. Ah, por que que e gostam muito de usar, né? Todo mundo que eu falo assim, ah, às vezes, né, eu tenho alguém que vai comprar pela primeira vez para experimentar, não, quero comprar o com prata primeiro. Tipo, eu não gosto de usar o com prata, eu uso muito pouco com prata nos pacientes, porque eu não vejo necessidade, porque a prata é tão pouca que e assim, como cicatriza tão rápido, não vale a pena entrar com prata e a gente queimar aí um antimicrobiano de graça, né? Porque a gente sabe que do tempo de uso deles também, né? Então eu prefiro entrar com o natural e possivelmente mudar essa terapia depois do que já começar com prata direto, tá? Tá. Então vamos lá para os nossos casos. Esse é um caso que eu estou postando bastante no Instagram. Se vocês me acompanham lá, vocês devem estar vendo. É uma lesão que foi uma complicação de uma cirurgia e ela se comporta hoje como uma lesão venosa, bastante exudativa, tem o linfocele, tem lesão de vaso linfático, então ela está sempre úmida. Essa lesão não fica seca, tá? Aqui eu tinha feito uns testezinhos, ó, para ver como que o endoforme ia se integrar, integrou perfeitamente, porque a gente já controlou a infecção dessa lesão. E aí foi o dia que eu apliquei. Aqui é o endoforme já aplicado. Essa região aqui desse buraco. O dia que eu apliquei ele na lesão toda, tá? Que a gente vai tratar depois, tá? Aqui a gente tem um defeito, que por baixo tem o cimento ósseo, mas o cirurgião falou para mim, ó, vai fechar a lesão toda no final, a gente vê o que a gente faz com essa lesão aí. Tá? Então, eu apliquei, fica assim, tá? E aí vocês vão acompanhar comigo. E aí, quando ele retornou para tirar, esse paciente, ele mora a 600 km daqui. Então, ficou a cada 7 dias, tá? A primeira avaliação, ele sempre fala, a cada 2, 3 dias você já faz a primeira avaliação. Mas é uma lesão que eu já tinha uma certa intimidade, já sabia mais ou menos como é que ela estava, apliquei com segurança total. Com 7 dias, ele voltou assim, ó. Vocês conseguem ver que em algumas áreas aqui o endoforme tem menos endoforme do que em outras, tá? Olha só como é que tá a lesão do meu querido paciente depois de uma semana com endoforme. Vamos lá, tem regiões que ela integrou quase que 100%. Tem as regiões, principalmente muito pertinho da borda, que ela ressecou, ó. Tá? Ressecou aqui um pouquinho. Aqui ela ainda tem bastante matriz extracelular, ó, tá? Aqui tava um pouquinho fora da pele, ó. Por isso que ela tá soltinha assim. Aqui também, integrou uma parte, não integrou 100%. Onde integrou 100% foi aqui em cima, ó. O que eu vou fazer? Eu vou reaplicar. Aí, essas áreas que ela tá uma crosta bem seca, eu vou tentar remover com o maior cuidado. A gente sempre quer remover, não tem jeito.
essas áreas aqui, ó, tá? Pra não tirar a pele nova. Vou ver se vai dar, né? Porque lembra que eu falei pra vocês que tem que segurar a mão pra não querer ficar arrancando? Tá vendo aqui, ó? Essa aqui eu vou tirar e vou fazer uma reaplicação pra ele ficar aí mais uma semana. E aí eu vim aqui pra reaplicação. Deixei ela assim, tá vendo? Acabei tirando aqui um pouco das bordas, que o epitélio vem da borda. Ficou ali no centro e eu reapliquei. Esse vídeo aqui foi na hora que eu removi, tá? Olha como é que tava a gás não aderente, ó. Como essa lesão é úmida, tá vendo? Aqui tem matriz extracelular fazendo o trabalho dela. E aí eu limpei e ficou assim. Reapliquei só nas bordinhas, praticamente. E aí ele voltou novamente. Aqui a sua foto. Ó. Aqui a matriz já regenerou aqui por baixo. Olha, tá? Como estava embaixo. Tinham bastante camadas, ó, que eu coloquei, que o Wellington. Ele tem um enfermeiro lá que aplica também. Eu mandei uma embalagem com endoforme. E o enfermeiro também ficou fazendo reposição, pedi para olhar e umedecer mais vezes. Falei, ó, pede para o Wellington olhar a cada 2 dias, às vezes tem que umedecer. E vamos reposicionando, repondo as áreas aí que a gente vê que está degradando mais rápido. Ó, quando eu levantei aqui, eu quero que vocês observem, ó. Ó o epitélio novinho aqui embaixo, ó. Aqui a matriz já regenerou aqui por baixo, tá? Tinha bastante que o Wellington colocou. Aí, o que eu fiz? Onde tinha regenerado, eu levantei e fui tirando. Que aquilo ali não vai fazer mais nada, já tem pele nova embaixo. Essa hora é a hora do cuidado. Você rasga a pelinha nova, né, Gabi? Cuidar, eu arranco pele nova. Oi. Mas olha a qualidade dessa pele regenerada. Não precisa tirar nada, é só para ir colocando, né? O Pri, é legal trazer essa parte para o pessoal, porque assim, isso pode acontecer, né? Do endoforme, ele foi degradado ali um pouquinho na lesão, epitelizou, e depois que epitelizou, ele não vai ter ação nessa pele íntegra. Então, ele vai ficar esse residual aí, a gente tira realmente, porque tudo que está na pele íntegra a gente pode remover. Então, a gente só remove nessa situação, né? Mas isso é muito legal de trazer, porque não é sempre que a gente vê também essa parte, né? Que epitelizou e ainda sobrou endoforme. Sim, e ele fala lá, né, que aonde tiver ressecado, muito ressecado, que tem que remover, né? Sim. Esse aqui é um outro caso de uma paciente que eu usei poucas vezes, porque nessa época aqui eu nem estava, né, com essa parceria com a NextGen ainda, eu tinha uma amostrinha. E aí eu usei, só que eu estava sozinha atendendo ela, não fotografei aplicado. Só que aqui, dessa foto para essa, são 7 dias. Olha como é que ele ficou totalmente degradado no leito e diminuiu a lesão, tá vendo? E nas bordas ficou os restinhos, ó, né, das casquinhas, mas ele praticamente sumiu todo. E foi super bom para ela, porque uma aplicação, olha só como é que a gente conseguiu dar uma boa reduzida em uma semana, né? E esse caso é um caso bem complexo que eu peguei aqui em Brasília de amputação dos dedos. O paciente estava, assim, um caso bem ruim. Aqui onde tinha uma exposiçãozinha óssea, não sei se vocês estão vendo lá em cima, que minha setinha sumiu aqui. Eu consegui fechar esse espacinho, que tinha uma pequena exposição óssea, que eu fui quebrando essa pontinha desse metatarso dela e aplicando o endoforme ali e fechou. Com o endoforme, no finalzinho. Esse caso aqui é um caso bem interessante. Foi a que eu falei para vocês que a gente aplicou dentro do nariz. O paciente teve uma necrose dessa área aqui do septo, né? E aí a gente fez PDT, estava bem hipergranulado, muita exudação, tá? O médico colheu suave, veio Cândida albicans no nariz. E aí iniciou o tratamento com fluconazol. A gente tinha feito um PRF nela. E aí o PRF derreteu em 48 horas. O coágulo mesmo, que é o mais resistente. Ele acabou, assim, em 48 horas não tinha mais nada. Eu falei, caracas, vou levar um endoforme então, porque eu sei que ele não degrada assim, né? Tão rápido. E aí a gente fez a aplicação do endoforme com SVF, injetou SVF, molhou o endoforme com SVF, que é a fração vascular estromal, um tecido que coleta da gordura. Aplicamos lá no nariz da paciente. E aí a gente conseguiu, depois que ela retornasse, ó, vocês conseguem ver os restinhos de endoforme lá dentro? Dá para ver?
uns pedacinhos. Sim. Então, a gente conseguiu. E aí, daqui em diante, o que o médico ficou fazendo? Só endoforme. Então, foi uma aplicação de SVF e endoforme até epitelizar toda a mucosa, toda a parte ali, porque essa parte do septo que ela perdeu é a reconstrução mesmo, lá para frente. Então, assim, facilitou o trabalho dele demais, né? Então, foi feito tudo no ambulatório, tanto a coleta do SVF lá com o nosso kit, quanto a aplicação do endoforme. E foi essa paciente que relatou, um cheirinho ruim de pasto, né, que fica no nariz, mas controlou, ela tratou a infecção com fluconazol e tal, fizemos PDT e endoforme. E agora ela está aguardando só para reconstruir o septo. Agora eu vou mostrar 2 casos de um aluno meu, do Leonardo Cardoso. Ele me cedeu esses casos para mostrar para vocês, que tá bem de livro, vamos dizer, a gente fala assim, né? Bem o que eles dizem lá. Aqui é uma lesão numa calota craniana, que ele fez a primeira aplicação, colocou o soro, ficou com essa primeira característica aí que vocês estão vendo. 2 dias depois, na reavaliação, olha só como é que estava. Já tinha áreas aí que perdeu o endoforme, né, por degradação. Aí ele foi e reaplicou novamente. Fica estranho, fica feio, dá vontade de tirar, mas não tirem. A gente vai comentar quando vai ser removido. E esse aqui é o resultado, eu quero que vocês olhem a data, ó. Dia 11/6 e dia 18/6. Olha a redução que o endoforme fez nessa lesão do dia 11 ao dia 18. Dá quê? 7 dias, né? 7 dias de endoforme. Muito bom, né? Esse caso também é um caso bem interessante, assim, que o paciente, coitado, levou um choque. Ele estava fazendo manutenção no gerador, levou um choque e perdeu o olho. E aí ele me mandou, falou, olha, eu fiz matriz uma vez, mas não durou nada. Degradou rapidinho. Eu falei, então vamos de endoforme. E aí ele colocou o endoforme nessa data aqui do dia 14/5, tá? 2 dias depois, essa foto do meio é a característica que o endoforme tava, vocês podem ver. E aí eu falei, continua limpando, umedecendo. E aqui, dia 19, olha só como é que estava o endoforme. Então, 4 dias depois, o endoforme começou a ressecar mais, tinha umas regiões aqui que já tinham tido integração, e eu falando, não remove, é isso aí mesmo, vai mantendo, vai completando e umedecendo. Fica feio, né, gente? Muito feio, mas é isso. E aí, aqui, 7 dias depois dessa última foto, olha como é que estava. Degradou praticamente todo o centro ali do endoforme, né? Aí ele removeu tudo dessa foto aqui, dessa primeira foto, e reaplicou e fez uma nova avaliação 7 dias depois. Olha esse endoforme aí dessa foto, da segunda foto. Aqui, o que a gente ficou depois conjecturando? E a Gabi pode me ajudar a pensar. Já diminuiu bem, né? Olha aqui próximo à boca dele, ó, subiu bastante a lesão, já epitelizou bastante. Mas aqui a impressão que eu tenho é que ela deu uma bela de uma colonizada com a colonização, porque tá vendo que tá aberto aqui o nariz? Então ela ficou meio esverdeada, com um aspecto não tão legal. Várias partes estavam fofas, não estavam aderidas nesse leito. Tá? A umidade estava ok, mas rolou uma colonização aí, tá? Desse endoforme. Pri, com certeza, tá até verdinho ali no cantinho, né? Aí ele removeu, na verdade, quem fez essa remoção nem tinha sido ele, foi a cirurgiã que passou lá, né? Removeu. Mas, gente, olha isso. Vocês estão olhando a data? Dia 11/6. Olha aqui, ó. Dia 14/5, dia 11/6, esse paciente com a lesão praticamente toda cicatrizada, menos de um mês, né? E uma área super desafiadora, difícil, de choque elétrico, um trauma grave, né? E aí ele reaplicou no dia 11. Aqui é a foto do meio, dia 13, 2 dias depois. Também tá ressecada, vocês estão vendo? Ela ficou ressecadinha. E aqui, dia 18/6. Tá vendo que já tem aí, tá bem pequenininho, mas também deu uma colonizadinha. Tem umas áreas de ressecamento, mas olha o tamanho dessa lesão, meu povo. Olha a pele ao redor dessa lesão, como que veio essa pele, tá? Paciente, uma coisa que eu achei muito interessante, eu falo para ele, eu falo, esse homem deve ser um ser de luz, assim, porque todas as fotos ele tá sorrindo, todas.
Aí ele falou, ele é tranquilão, ele é uma pessoa super leve, né? E olha aí esse resultado que ele está tendo só com endoforme. A gente vai escrever esse caso. Muito interessante. E aí, essa parte do nariz, a gente acredita que vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica, mas olha só que condição que a gente está dando para esse leito estar regenerando, né? Tão bem. Vai ter tecido de qualidade ali para o médico fazer um descolamento, fazer uma manobra para tampar esse buraco que ficou do nariz. E olha já como que já diminuiu, né? Em relação ao que era no início. Aqui eu trouxe mais 2 casos, um é de hidradenite supurativa. Quem conhece aí sabe o quanto é difícil tratar a hidradenite. Isso aqui era na virilha de uma senhora de quase 90 anos, que estava tratando há 1 ano com laser e não estava fechando. Quando eu cheguei lá, me chamaram por causa do PRF da regenerativa. Eu falei, essa região não vou fazer, não vai fixar, vou fazer um endoforme. E fiz a endoforme e a gente conseguiu esse resultado aqui em 4 semanas. E era bem profunda essa hidradenite aqui, tá? 4 semaninhas a gente cicatrizou uma região desafiadora, num solo biológico desafiador também, com 4 semanas de endoforme. E aqui é um caso que eu sempre mostro nos meus cursos. Nessa época eu não sabia quase nada de endoforme, foi uma aplicação bem empírica. Assim, eu vou aplicar e vou associar com biológico, fim. E aí, quando fui na reavaliação, o parente achou tão feio que ele falou: quero que você tire, porque eu vou levar no vascular e eu não quero levar no vascular com esse negócio feio aí. Então, eu nem pude ver como é que foi que reagiu, que reagiria se eu tivesse deixado mais tempo, tá? Porque olha o tantão de matriz extracelular que sobrou aqui, né? Que poderia ter ficado mais tempo em contato. Deixa eu poupar vocês do áudio. Vocês conseguem me ouvir, né? Quando eu fecho meu áudio aqui. Aqui foi aplicando. Então, eu gotejei PRF, coloquei o endoforme, umedeci o endoforme com PRF. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ó, umedeci com PRF. E, incrivelmente, 7 dias depois eu fui lá para reavaliar. E olha isso aí, galera. Só 7 dias. E eles pedindo para tirar. É para tirar. Falei, tá bom, aqui dó, né? Tirei. Olha o que epitelizou em 7 dias de uma lesão que era, sabe o que era isso daí? Uma DAOP. O cara estava com obstrução arterial grave e epitelizou. Ô, Pri, e aí assim, né? Você removeu tal, com certeza o profissional que viu esse amarelado em cima deve ter achado que isso Falou era que era esfacelo. necrose. Uhum. E não é, é o endoforme que tá ali ainda Residual. residual, exatamente. E aí depois eu dei alta para esse paciente, porque se o paciente não confia na minha conduta, eu não faço questão de ficar com ele, não. Mandei procurar outro profissional. E fechou. Ele fez angioplastia e fechou a lesão. Aqui são os casos de Gabi. Gabi, você pode comentar os seus casos. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Eu gostaria. Pode fazer. No caso cavitário, você colocou o endoforme dentro da cavitação? Ele pode ser usado em ferida cavitária, tá? Eu não trouxe tantos aqui, mas pode ser utilizado. Você pode utilizar, preencher a cavidade mesmo com ele. Lá fora, eles têm até uma versão de grânulo para preenchimento de defeito que a gente não tem aqui, mas dá para fazer. Então, assim, quando a gente tem uma espessura total de tecido, que a gente fala que é cavitária, o objetivo do uso do endoforme vai ser para aumentar a granulação. Se eu tenho uma espessura parcial, que é superficial, o nosso objetivo é epitelização, tá? E é claro que a gente que é enfermeiro, a gente vai raciocinar, né? Quanto vai custar? Depende do tamanho, depende do defeito. Se você pode associar, de repente, forra esse fundo com a minha. Você falou da minha cavitária da hidradenite, que era pequenininha, né? O que eu fazia? Eu fazia um canudinho de Isso. endoforme, enfiava lá dentro e completava. E só completava, eu nunca tirei nada dela, foi completar, até fechar. Como o buraco era justinho, deu super bem para fazer isso.
Agora, se eu pego uma lesão bem grandona, num isquio do paciente ou num trocânter gigante, aí age endoforme, né? Mas pode associar com pressão negativa, pode associar com uma mega membrana de PRF, pode associar com, por exemplo, eu faria, coloca uma interface e preenche com até gaze mesmo, né, para completar o espaço. Então, você pode usar, assim, para preenchimento de cavidade, não tem problema. Eu vou falar sobre isso, acho que vai ficar um pouco mais claro também. Esse caso aí, eu fiz exatamente isso. E legal, Pri, de você ter mostrado o caso de Dradenite, porque a gente está padronizando a Endoform na Prevent Senior aqui, né? Assim, começou em São Paulo, mas vai se estender para as outras cidades e estados também. Mas a gente tratou o caso, um dos casos modelo nosso foi um caso de Dradenite que o paciente cicatrizou em 15 dias. Muito Então, bom. e a mãe, né, quando a gente propôs, ele já estava tratando lá no ambulatório há algum tempo, e a gente falou, olha, né, eles falaram, olha, isso é um teste de um material e tal, e a mãe, não, tudo que você quiser colocar no meu filho para melhorar, você pode pôr. E aí a gente colocou e eles ficaram extremamente gratos da gente ter, ele foi um dos eletivos, né, para esse teste, porque realmente melhorou muito, porque o dele, a hidradeniite era na axila e estava muito dolorido e ele já estava bem afastado, já tinha um bom tempo não sei se da escola ou da faculdade, ele era um menino novo, tinha acho que nem 18 anos. Então, é isso, né? As cavidades menores a gente pode preencher só com o endoforme, que a gente não vai gastar tanto material, mas nas maiores, essa lesão foi uma delas, que eu vou mostrar agora. Eu faço isso. Eu deixo o endoforme em contato com o leito da lesão, coloco não aderente e nivelo ela com Zobec, com gás, o que a gente tiver na mão, tá? Aí, para contar aí um pouquinho desse caso para vocês, então, assim, era um paciente idoso, diabético, cardiopata, tinha insuficiência renal, ele já tinha um quadro também de insuficiência respiratória, tinha um quadro de obstrução arterial também, ele, né, as comorbidades dele bem afloradas também, né? Então, ele teve uma obstrução arterial, né, no dia 18, apresentou essa necrose aí, o dedo dele desluvou, quando eu mexi, a pele dele saiu inteira praticamente, ficou desse jeitinho aí que eu tô mostrando nas fotos para vocês. E aí encaminhei ele para o pronto-socorro, então, e aí fez lá a amputação do quinto e do quarto metatarsos e pododáctilos, tá? E aí a amputação foi no dia 20 de outubro. Aí ele chegou desse jeitinho para mim, né? No dia 24 de outubro foi o dia que eu atendi, então, e aí o convênio mandou pra gente algumas placas de alginato de cálcio com prata, e essa era a lesão dele. Então, tinha um pouco de esfacelo, tinha bastante tendão ali exposto, alguns ligamentos, fáscia plantar. E aqui nessa parte de baixo da lesão dele, tinha um próbito bone positivo. Então, a gente tinha uma exposição óssea ali também, tá? E aí, então, um mês depois, eu vi que essa lesão não melhorou muito de tamanho, né? A gente não teve um avanço. Ela limpou mais, né? As estruturas ali ficaram mais definidas, e a gente começou a colocar o endoforme, então, no dia 18 de novembro. Então, aqui foi esse caso que eu falei, eu preenchi todo o leito dela com o endoforme, e depois eu coloquei o não aderente e nivelei ela com gaze, tá? Essa lesão tinha mais ou menos 5 centímetros de profundidade, tá? Então, ela era uma lesão bem profunda, realmente. E aí, então, esse foi o sequencial das fotos. Então, com um mês de tratamento, a gente já tinha essa lesão nivelada, tá? No dia 23 de dezembro, eu coloquei essa foto para mostrar a redução de tamanho depois que ela nivelou, né? Que preencheu todas aquelas estruturas ali, né? Então, para cobrir ossos e tendões que não tem irrigação, né? O osso a gente sabe que não tem irrigação externa, né? Naquela parte que fica exposta para a gente. E os nossos desafios são sempre esses, né? Fazer migrar a célula para recobrir aquelas estruturas. E o endoforme tem isso por a própria característica dele é fazer isso, né? É trazer o bioscaffold, ser essa estrutura para migração celular. E aí eu trouxe essa foto dessa granulação. Então, ela é uma granulação mais ordenada do que se não tivesse com endoforme, porque ele vai ordenando, ele vai reorganizando ali o tecido. Aí, em janeiro, estava já praticamente, né, em fase final de cicatrização.
E aí a gente teve a alta dele no dia 7 de fevereiro. Então, de novo, olha a qualidade da pele que ficou ao redor. Nem parece que tinha uma lesão do tamanho inicial ali de novembro, né? Então, com 3 meses de tratamento, a gente fechou essa lesão num paciente, né? O solo totalmente infértil, praticamente, né? E assim, quanto de material que eu usei nesse paciente? Eu usei 2,5 placas da placa de 10x12. Então, foram 3 meses de tratamento, a gente pode colocar que usou 3 placas, uma placa por mês. Se fosse qualquer outro material, a gente teria usado muito mais, né? A gente já fez uma continha básica aí, se fosse um Aquacel, como o quanto que a gente teria gastado de material, tá? E aqui eu trouxe essas imagens para a gente ver como o Endoform ele é não intuitivo, que eu falo, né? Eu trouxe essa fala que ele é mesmo, gente, é o que eu falo. O Endoform, à primeira vista, ele não fica bonito, então o que a gente gosta é abrir o curativo e ver a ferida bonita. Ele não deixa a ferida bonita, mas a gente vai analisar como. Como eu sei que o Endoform está funcionando? Pela redução do tamanho da lesão. Então, essas fotos, elas estão sequencialmente, né, no tempo, por linha linha temporal mesmo. Então, observem que ela foi diminuindo de tamanho no decorrer do tempo. Essas fotos foram as fotos que eu tirei assim que eu abri o curativo, tirei o não aderente, elas estavam desse jeito. Então, nessa foto do meio, a gente consegue enxergar que fica ali como se fosse uma geleia, uma coisa meio amarelada ali em cima. Parece um sinal de biofilme que a gente, né, a mão chega a tremer para meter uma lâmina ali. Mas como eu sou São Tomé, as primeiras vezes eu fui lá cutucar com a lâmina. E ele não solta como soltaria como se fosse um biofilme ali, né? Ele é um tecido que fica realmente bem aderido ali no leito. Ele dá uma sangradinha porque ele está muito aderido ao leito. Então, ele realmente a gente não consegue retirar, mas ele não fica bonito, né? Outra coisa do não intuitivo, a gente quer desbridar a ferida, a gente não desbrida. A gente quer tirar o material de lá, a gente não tira. A gente usa muito, tem, né? O enfermeiro brasileiro ele tem muito essa questão de usar o PHMB, né? De fazer essa prevenção de infecções. E com o Endoform a gente não vai fazer, a gente não vai aplicar o PHMB sobre o Endoform, tá? Então, por isso que eu falo que ele é muito contra-intuitivo. E outra coisa também que é interessante é porque a gente não põe Endoform extramargem, tá? A gente até pode colocar, mas a gente vai perder aquele material, tá? Então, eu acho que vale muito mais a pena a gente recortar o Endoform e aqueles pedacinhos a gente guarda na embalagem original para reaplicar dali 3, 4 dias ou 7 dias, quando a gente reavaliar esse paciente, para preencher as áreas que foram absorvidas. Então, ele traz essa coisa. Então, a gente não desbrida, a gente não retira, ele não fica bonito. Então, por isso desse jargão. E aí, quando a gente fala, né, dessa forma, fica mais didático para a gente lembrar o porquê que a gente não vai tirar. Porque ele é assim, né? Ele não deixa bonito, mas ele resolve. Tá? Então, com essas imagens, eu queria trazer isso para vocês, de como o Endoform fica em degradação ali na lesão. E essas lesões aqui, foi um paciente, né, lesão na mão, aqui bem nessa parte aqui do dorso, entre o dedão e o indicador, tá? Foi uma explosão de uma granada, ele é policial. E aqui nessa primeira imagem da esquerda, a gente tem uma degradação quase que 100% do endoforme, mas a gente tem 2 pontinhos ali ainda que tem endoforme e eles estão ressecados. Se vocês forem observar, ele tá aquele amarelo mais escuro, um pouco mais amarronzado. Então, ali a gente deveria hidratar, super hidratar esse endoforme. Vai, só um minutinho, deixa eu só abrir a porta do cachorro, senão ele não vai dar paz. Desculpa, gente. Então, a gente vai super hidratar esse endoforme. Então, o que que eu fiz com ele? Eu umedeci uma gaze com bastante soro e deixei ali em cima por alguns minutos. E depois eu reapliquei o endoforme nessa lesão, nessa parte maior onde estava já degradado ali, onde estava mais vermelhinho. Por quê? O endoforme ele deveria ficar exatamente como está aqui nessa lesão, nessa foto do meio. Ali sim é um endoforme que está ele ainda está degradando, mas ele está úmido, ele está aderido, ele está bonitinho. Então, é essa coloração aí, esse amarelinho mais clarinho ali.
tem uma bordinha ali marrom, mas não é que ele tá ressecado 100%. Nesse caso, é o que a Pri já mostrou uma vez. Embaixo dessa casquinha estava epitelizado. Então, o corpo do paciente, ele degradou uma parte, ele epitelizou e o que sobrou é literalmente sobra, porque a pele íntegra não vai ter ação com endoforme. Então, eu tirei aquela casquinha, mas esse amareladinho mais úmido que tem no meio é como a gente espera que ele fique. Se ele ainda está residual na lesão, ele tem que estar nessa coloração, tá? E aqui nessa imagem da direita também residual ali de endoforme, tá? Tem um pouquinho ali também, um pouco menos ressecado, né? Ali, então essa é a lesão e nessa parte eu colocaria o endoforme inteiro, que foi o que eu fiz, tá? Então, para mostrar aí para vocês as coisas que a gente vai encontrando nas lesões do paciente conforme vai tendo o manejo. E aqui, gente, foi eu pedi para trazer essa parte também, para a gente falar um pouquinho de custo-benefício, né? Às vezes a gente pode estar à frente de algum serviço de enfermagem e tem dificuldade para padronizar isso nas nossas instituições, né? Então, isso foi um caso que a gente tratou aqui em São Paulo, tá? Foi uma síndrome de Steven Johnson, startado por uso de lamotrigina, tá? E aí o paciente ele teve 45% do corpo acometido pelas lesões, tá? Esse paciente ficou internado 38 dias, sendo que 36 ele recebeu tratamento para o Steven Johnson, para as lesões, tá? Então, o que a gente foi buscar na literatura? Eu fui buscar algum ponto referencial sobre Steven Johnson, que falasse sobre a extensão e a gravidade das lesões, mas a gente não tem. Esses estudos, pelo menos, eu não achei, eu procurei muito, né, em português, inglês, enfim, aonde tivesse, a gente não achou, tá? Estudos mais recentes, o mais recente aí foi de 2010, acho, 15, tá? E o que que acontece? Quando a gente fala de Steven Johnson, a gente sempre, o tratamento é como se ele fosse, a gente considera ele um grande queimado. Então, eu trouxe esse estudo, né, sobre os queimados, sobre a gravidade e o tempo de internação, comparado com a área acometida pela queimadura, no caso. E nesse estudo ele trouxe que o paciente que tem 40% ou mais do corpo acometido pelas lesões, né, de queimadura, ele tem uma média de internação de 48 dias. Então, só com a redução do tempo de internação, a gente teve a diminuição de 25% do tempo de internação por tratar essa paciente com endoforme. Então, a gente já reduziu aí mais de 10 dias, né? Foram 12 dias que a gente conseguiu reduzir de internação para essa paciente, né? E aí, visto isso, a gente teve, a gente proporcionou para o hospital uma economia financeira importante, né? Então, fazendo aí uma continha, né? A gente fala a conta de padaria, né? A gente sabe que uma diária de UTI não gira em torno de R$ 2.100, né? A gente sabe que é muito mais que isso. R$ 2.100 é só para o paciente estar dentro de uma UTI hoje, né? Então, baseado nesse custo, que aí a gente não quis não quis pegar outras informações dos outros custos, porque varia de instituição para instituição. Então, só nessa continha básica, o hospital economizou R$ 25.500, né? Poupando aí 12 dias de internação dessa paciente. Então, assim, é um custo bem expressivo, né? A gente consegue trabalhar com essas coisas, a gente consegue comprovar custo-benefício, fora que a gente salvou a vida da paciente, porque ela, né, era muito grave, perdia muita temperatura e umidade para o meio ambiente, né? Estava numa UTI, enfim. Então, fora todo esse benefício de qualidade de vida, a pele ficou muito bem formada, a gente tem o benefício da questão financeira, né? Que isso pesa muito quando a gente vai padronizar dentro de uma instituição. A gente não tem foto aí, gente, porque esse caso vai ser publicado numa revista internacional, aí não pode mostrar. Isso. Aí a gente quando tiver publicado, Pri, a gente divulga bastante para o pessoal ver, para matar a curiosidade aí, Essa mas é foi um caso muito impressionante. legal. Eu vi, é impressionante o caso. Super caso, né, Gabi? Nossa, foi. A paciente no final parecia que ela tinha feito um peeling de fenol no rosto.
Ficou a pele perfeita, gente. Não ficou uma retração, uma marca. Não teve a sinéquia das pálpebras, né? Porque normalmente cola, porque ela teve acometimento da face inteira, couro cabeludo. Assim, foi incrível. Ela não vai ter que passar por nenhuma outra cirurgia para ganhar movimento nos dedos, em nenhuma articulação, porque não teve retração da área cicatricial. Que não é cicatrizar só, ele também tá regenerando, né? Exatamente, porque não é cicatriz, é regeneração de tecido. E aqui, pessoal, para terminar, eu pedi para trazer para vocês uma condição, para quem assistir essa live no YouTube, ou para quem está aqui, que a gente tinha feito só para os meus alunos, tá? Da habilitação, do avançado, os alunos aqui da Uniregem. E eu conversei com o pessoal do financeiro e eles deixaram estender para vocês essa condição. Teve uma pessoa que falou assim: ah, isso aí é balela, é a mesma promoção. Então ela não leu o post, porque vocês estão vendo o que está escrito aí, né? Compre 2 caixas e leve 3, tá? Pelo mesmo valor promocional, não vai mudar o valor. Pelo preço promocional, você compra 2, leva 3. Ai, Pri, tem que ser antimicrobiana? Tanto faz. Ah, eu quero 2 antimicrobianas e quero ganhar uma do natural. Quando você comprar com esse cupom aqui, você avisa, ó, tá? Então, aqui a gente tem a caixa com 10, do natural sai a R$ 99,00 a unidade, ou, perdão, do antimicrobiano, R$ 99,00 a unidade, do natural, R$ 81,00 a unidade, tá? Só na caixa essa promoção, pessoal, tá? Não tem como fracionar. Compra fracionada lá na vitaesaude.com.br, tá? Aqui essa promoção só para quem compra caixa. Então, você vai comprar 20 endoformes e vai levar 30. Trocando em miúdos é isso. Válido só até dia 31/7, porque esse lote que a gente está fazendo queima de estoque é um lote que expira dia 31/8, tá? Então, vocês têm aí 2 meses para usar o Endoform, tá? 2 meses e meio, mais ou menos, né? Para utilizar. O Só para telefone para entrar em contato com essa promoção é esse aqui. Tirem foto para vocês anotarem, gravar na agenda e usem o cupom Uniregem para ela saber qual é a promoção que vocês vão estar entrando, tá? Quem Ô, queria Pri, falar? não, desculpa, eu que te chamei aqui que o pessoal tá mandando no chat. Qual o tamanho do endoforme dessa promoção, desse valor das caixas? É o 5x5. Isso, 5 por 5, tá? Eu posso perguntar lá, eu não sei, né, quanto que tá o valor do endoforme do grande. Não sei. Essa ação a gente fez para o pequeno, porque é o que tem mais estoque lá. Mas eu posso perguntar e ver se eles querem fazer alguma ação, alguma coisa. Quem está interessado no grande, me chama lá no direct depois, tá? Para eu perguntar, porque o grande ele não tá com essa data de validade próxima a expirar. Mas eu acredito que ele também precisa ter um valor reposicionado, porque a gente reposicionou o do pequeno, não faz sentido no reposicionar o do grande, né, Gabi? Então, eu Sim, vou sim. conversar com o time lá e ver o que vai ser feito do valor do grande, para quem trabalha em lugares em que precisa, né, do maior. Então, É, ô, tiraram a Pri, foto, print, não sei o que vocês precisam tirar, tirem aí. isso. Aí, aproveitando aí que o pessoal do chat perguntaram aqui, qual a marca da malha de silicone que vocês usam? Ah, eu uso a que tiver mais barata. Sim. Hoje eu tenho usado da Essity, Cuticel Contact, mas tem o Meptel, né? Tem É o Meptel, Meptel One. É. One, tem umas que são bem baratinhas. Vou dar um spoiler de uma baratinha, não ganho nada para falar, mas vou falar, que é o Lomatuel Pro. Ele é de hidrocoloide com vaselina, mas ele parece muito um silicone. Muito. É muito incrível a semelhança dele com o silicone no comportamento ali no leito. Ele custa R$ 12, R$ 20 no máximo. A gase não aderente que eu acho que mais se adequa para o endoforme é o Adaptic, que ela é um pouco mais sequinha, né, Gabi? Ela é não aderente, mas também não meleca o endoforme. Ela é Isso. Tem um, Pri, que é uma marca, eu não conhecia, eu comprei para usar, eu gostei muito. Chama, acho que é Curit. Achei muito boa. Ele é também pique o da 3M agora que a gente falou, que eu esqueci. O que é o Adaptic. Adaptic. Ele é Tem o bem Adaptic, sequinho, que é de silicone também. ele é bem sequinho, ele também não adere assim de tipo de selar ali o endoforme. Eu achei muito bacana, ele não vem impregnado, pingando óleo, nem nada disso, eu adorei.
É muito bom Ótimo. mesmo. Aqui está o contato da Gabi, meu arroba do Instagram. Marquem a gente se vocês postarem, gostaram aí da aula, forem postar algo no Instagram. E aqui os contatos da NextGen, endereço, tá? A gente fica lá em São Caetano. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente conseguiu contemplar aqui o que foi proposto. Vou abrir aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 15 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Estamos disponíveis aí, eu e Gabi. Ó, eu vou aproveitar aqui, falar aqui, esclarecimentos. Aqui em Rondônia já estamos usando Endoform. São lindos os resultados, e são mesmo, gente, é incrível. Assim, quem começa a trabalhar com Endoform não quer parar nunca mais. Depois que a gente aprende a usar, eu estou Vai que vai. fazendo orientação para uma enfermeira aqui de Brasília, Simone, maravilhosa. Ela pegou uma queimadura em face de uma criança de 8 anos, parece, que pegou a bochecha da menina inteira, assim, ó. Nossa. Aí você pensa, né? Eu sou apaixonada por biológico, Gabi também é, só que a gente precisa ter opção. Às vezes o custo-benefício de usar um endoforme é melhor, o trauma é menor, tem pessoas que têm pânico de agulha, tem lesões que o PRF se comporta de uma forma muito volátil, ele dura muito pouco tempo, então você vai ficar furando a pessoa a cada 3 dias? Então, assim, é pesar, né, Gabi? Então, é muito prático, é um produto excelente. A gente está para fazer um trabalho aí no Brasil de associar endoforme com biológico, a gente está vendo como vai ser feito isso, porque eles estão lá doidos para a gente fazer isso, né? Que a enfermagem tem muita autonomia na regenerativa, eles estão super interessados nessa ideia desse estudo. E assim, todo mundo que eu tenho enviado a endoforme, que a gente tem, que a pessoa tem comprado, ou tem usado, que está perguntando, a grande maioria está tendo resultado, está gostando, tá? E o nosso maior problema mesmo é a questão do entender como ele funciona para a gente não querer ficar removendo, não querer ter a calma na lâmina, ter a calma no olho ali, fica horrível. Vocês viram, a gente mostrou alguns aí, fica feio pra caramba, mas funciona, né? Exato. Então é isso, pessoal. Acho que vocês. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Maria. Eu gostaria de saber se pode ser usado em cima de osso também. Tecidos Pode? nobres, osso, tendão, mucosas, não tem essa contraindicação. Pensem no endoforme como um enxerto. Ele é Tá. uma É, eu placa que imaginei. é como se fosse um enxerto, tá? Obviamente que, vamos supor que eu tenho uma calota exposta, osso, pele. Ele não vai fazer granulado o osso, Não, vai entendeu? ficar O das pode usar regiões. não tem contraindicação, não é ruim, mas o osso você tem que continuar protegendo, continuar mantendo úmido. Então, às vezes, você tem uma lesão, que é igual a Gabi mostrou, o pé diabético, tinha uma parte lá que tinha osso. Aí você vai falar, ixi, não, então eu não vou usar porque tem osso. Não tem problema, pode usar. Entendeu? Ele É vai esse raciocínio. cobrir o osso por tempo, né? Não é Isso. muita exposição de osso a lesão que eu tenho, mas é uma ferida crônica que já estou tratando dela há 2 anos e já criou tecido em cima, mas daí a paciente é muito idosa, muito complicada. Ela teve uma queda e daí infeccionou tudo a lesão, aí o tecido que tinha em cima do osso foi pro saco. Daí começar Lá tudo vai do você zero. trabalhar para granular com ela de novo esse osso, esse Sim, tecido. e ela toma anticoagulante, um monte bem complicadinho, artrite reumatoide, toma 1 quilo de corticoide, bem difícil a cicatrização ali. Ela Na tinha primeira 15 aula, anos. na Ela primeira tinha 15. aula, Maria, a gente falou Oi? muito sobre isso. Na primeira Aham. aula que a gente fez ao vivo, que está lá no YouTube, a gente falou muito isso. Antes de eleger qualquer tecnologia, seja endoforme, seja PRP, PRF, TPN, a melhor do mundo aí, a gente tem que olhar quem é o nosso paciente. A gente Tem discute. complicações do paciente, né? Mas é uma opção legal, porque você já fez tudo, e a gente fala muito isso também, né, Gabi, nas aulas mais teóricas, assim. Você está fazendo um tratamento convencional, não está funcionando, vai bem um biológico, vai bem uma matriz extracelular, porque você vai tipo, Uhum. dar a rota, entendeu? Entendi. Uma coisa, o Pri, para Obrigada. ajudar, e nesse caso da Maria, vou trazer um caso meu, é que eu não trouxe, coloquei foto dele aqui. É uma paciente, ela fez ressecção de um tumor aqui na perna, bem aqui em cima da tíbia, e ficou o osso dela exposto mesmo.
E o que acontece? A gente tem muito tecido em volta, granulado, já bonitinho, e em cima do osso não tem tecido. O que eu propus para a família? Para a gente entrar com o endoforme, para literalmente fazer com que o endoforme seja essa Bom. ponte, esse bioscaffold, de migrar literalmente as células das bordas para cima do osso. Vai demorar um Sim. pouco mais? Vai. Mas ele vai migrar, ele vai ajudar ali e vai fazer. Inclusive, eles querem, né, adiantar um pouquinho, então eu propus, e ela não é daqui de São Paulo, né? E ela está em Campinas. Então, quando ela vier aqui para São Paulo, a gente vai fazer um PRF, um PRP, na verdade. Eu vou umedecer o endoforme com o PRP, mas eu vou aplicar a PRP na borda dela todinha para ainda mais estimular essa migração celular. E uma possível também seria associar pressão negativa, porque a pressão negativa também vai puxar as células do entorno das margens para o centro. E se a gente tem um endoforme ali, ele ajuda nessa parte de estrutura, né? O endoforme, ele é como se fosse eu brinco que ele é como se fosse uma prateleira vazia, e as células são os livros que a gente vai colocando ali preenchendo. Então, a gente pode pensar nisso também, tá, Maria? A gente pode, tendo esse objetivo, né, essa coisa na cabeça ali, do que a gente quer fazer, a gente pode sim ajudar. Inclusive, a indicação dele é para cobertura de tecidos nobres, né? Ossos, tendões, então vai muito bem, tá? Às vezes demora um pouquinho mais, mas a gente consegue. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Ó, Pri, no chat, a Meli perguntou assim: qual a diferença do hidrogel da Curativos e da Curatec, deve ser. Curatec. A e da Curatec Piosana? tem quelante, a DTA. E a da Piauçana não tem. Isso. Aí, gente, para a gente usar com o endoforme, esse hidrogel ele precisa ser o mais neutro, o mais amorfo possível, né? Então, foi o que a Pri falou. Tem o Purilon, a gente tem o Solosite da Smith Nephew também, que ele é bem neutro. Porque se a gente for colocar alguma coisa que estimula o desbridamento, ele vai desbridar o próprio produto que a gente está colocando. Então, a gente está jogando dinheiro fora. Tá? É esse o raciocínio que a gente tem que ter. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês em pleno sábado pós-feriado. Né? Essa aula vai ficar gravada e vai subir lá para o YouTube. Assim que eu disponibilizar, eu mando o link lá nos stories para vocês reassistirem se quiserem. Tá bom? Boa noite, bom descanso, bom passeio para quem vai passear, bom descanso para quem vai descansar. Tchau, tchau, Obrigada, Gabi. pessoal. Obrigada, viu, Gabi, pela parceria. Imagina, obrigada a você, Pri.